Império Móveis e Eletro. Na Império, você reina. Nature Grãos, saúde e bem-estar. Melita, café fresquinho para sentir mais a vida. Carol Esportes, aqui seu time começa ganhando. Tiger Solução, a sua virada começa agora. Tec Bond, a gente cola com você. Eleva a proteção veicular. Sua tranquilidade é o nosso maior compromisso. TV Nova. Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos começando a partir deste momento aqui pela TV Nova Nordeste o nosso diálogo de segunda a sexta-feira, sempre neste horário, depois do nosso Carlos Eduardo e a Fernanda Durão, que vocês acabaram de ter um resumo das notícias esportivas do Brasil e de Pernambuco, sobretudo dos torcedores pernambucanos de Náutico Esporte, Santa Cruz, Retor, Central, né, que estão todos aí na expectativa de classificação, na luta por torneios, né, e você acompanha tudo aqui na TV Nova. Hoje nós vamos falar de um tema que interessa principalmente a você que é mulher. Então você que estava acompanhando o programa esportivo até agora, chame a esposa aí para a sala, chame a mulherada para a sala, que o programa de hoje interessa diretamente a ela. Nós vamos falar sobre a dupla jornada de trabalho, que é, sem sombra de dúvidas, um desafio feminino diário. Para discutir este tema, estão conosco hoje aqui no estúdio celebridades, pessoas que romperam desafios, né, e estão fazendo desta tal dupla jornada uma alternativa de autossuficiência, de sobrevivência no dia a dia, tão difícil, tumultuado como é o nosso de hoje. Conosco aqui no estúdio a Aurora Barreto, que é coordenadora de fomento ao empreendedorismo da Sala do Empreendedor. Isso é Sebrae, né? Também. É Sebrae, o que mais? Sim, é uma parceria das prefeituras com o Sebrae. Uhum. Aí o equipamento se chama Sala do Empreendedor ou Expressos, né? Hoje, mas é uma parceria. Hoje, quantas prefeituras já aderiram? Olha, se eu não me engano, acho que uns 80% no estado de Pernambuco é composto por salas do empreendedor. Tem municípios que têm até mais de uma sala do empreendedor. Uhum. E o que acontece nessa sala do empreendedor? Olha, Pedro, eu estava fazendo uma analogia aqui, que as salas do empreendedor, elas são como postos de saúde para o empreendedor. Ele vai cuidar da saúde de sua empresa e também obter informações e sanar as curiosidades em cima do que é esse tal empreender, que muitas pessoas estão procurando, até mesmo pela dificuldade mesmo das CLTs, que estão menores hoje em dia, né? Mas a CLT ainda tem um regramento de tempo de trabalho e tudo mais. E a pessoa no empreendedorismo, ela não tem tempo, ela trabalha praticamente 24 horas. E aí tem que dar conta de casa. Como faz? Um profissional liberal também é uma empresa. Então a gente tem que saber administrar esse tempo. Tempo de trabalho, tempo de família, tempo de saúde. Então é tudo uma questão de disciplina, de educação e de oportunidades também, Pedro. Bom, nós vamos continuar essa conversa. Deixa eu apresentar também aqui conosco a Betânia Ávila. Que prazer, que honra tê-la aqui novamente no programa. Doutora Betânia Ávila, socióloga, trabalha no SOS Corpo, que é uma instituição feminista para a democracia, faz parte dos movimentos de articulação de mulheres brasileiras, articulação feminista do Mercosul, que é inclusive uma entidade internacional, né? Betânia, prazer e honra tê-la aqui mais uma vez no programa. O prazer é todo meu, é um reencontro, eu já tive outras entrevistas com você há muito tempo atrás, na época inclusive de outra, que você estava em outra televisão. TV Pernambuco. TV Pernambuco, exatamente. Nos programas que fazíamos lá. Que você fazia entrevista com as feministas. Isso. E estava em pleno processo de redemocratização, e tivemos várias vezes, não só eu, mas outras companheiras feministas com você aí nesses diálogos. Esse mundo parece que dá muitas voltas, né? Imagina, daquela época para hoje, as lutas continuam as mesmas. As lutas continuam as mesmas com as conquistas, porque a história não acontece numa linha reta, né, Pedro Paulo? A história é um processo contraditório de avanços, de retrocessos, só que nunca
a história volta para o mesmo lugar, quer dizer, você vai consolidando conquistas. Então é isso, nós do movimento feminista também estamos no mundo, quer dizer, a realidade das mulheres não é uma realidade paralela ao resto do mundo. Então também é uma história com suas contradições, com seus avanços. Eu especificamente continuo no mesmo lugar, o SOS Corpo completou 44 anos e eu particularmente trabalho como pesquisadora sobre as mulheres no mundo do trabalho, né? Eu, inclusive, dei uma olhada aqui no IBGE, que aponta que a dupla jornada de trabalho feminina, que combina o trabalho remunerado com o trabalho doméstico, né, de cuidados não remunerados, né, tem uma carga horária mais alta para as mulheres, apesar de toda a luta, apesar de toda sinalização de que é preciso ter equilíbrio, né, os homens ainda têm uma carga horária menor, 22, a gente está falando de 22. Eu acho que o IBGE não tem dados mais recentes. Não, é isso mesmo. Inclusive, porque você veja, a gente vive num sistema capitalista que também é patriarcal e é racista. Então, as mulheres, elas são responsáveis. As mulheres sempre estiveram no mercado de trabalho. Agora se torna visível pela própria luta das mulheres. Mas as mulheres vão para o mercado de trabalho com as responsabilidades do trabalho doméstico reprodutivo. Então, uma jornada de trabalho das mulheres compreende a jornada do trabalho para ganhar uma renda e a jornada do trabalho gratuito que ela faz na sua própria casa, né? Então, e aí também é uma diferença de classe, porque as mulheres que podem pagar outras mulheres para estar em suas casas fazendo o trabalho doméstico enquanto elas já trabalham é uma coisa. Mas para a grande maioria das mulheres brasileiras, por exemplo, que a maioria das mulheres brasileiras são trabalhadoras e são trabalhadoras que não têm condições de pagarem outras mulheres. Essa dupla jornada que nós... o IBGE continua usando essa categoria dupla jornada. Nós, nas nossas pesquisas, nós descobrimos que não é exatamente uma dupla jornada. O que acontece é que as mulheres trabalhadoras, né, seja as mulheres trabalhadoras CLT, seja as mulheres trabalhadoras por conta própria, elas têm uma jornada de trabalho que a gente conceituou como jornadas intensas, extensas, intermitentes, porque vai de um trabalho para outro, acorda de manhã no trabalho doméstico, vai para o trabalho, volta, e durante o dia ela vai fazendo também as duas coisas. E muitas mulheres têm jornadas simultâneas. Por exemplo, as mulheres costureiras dos polos de confecção, que trabalham em casa. Ao mesmo tempo que elas estão na máquina, elas estão vendo o feijão na panela, no fogo, elas estão tomando conta das crianças. Então, isso é uma jornada simultânea. Tá certo? Então, a dupla jornada, esse conceito, nem de fato define mais o que é uma jornada de trabalho para as mulheres trabalhadoras entre o trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo. Nesses dados, inclusive, o que me surpreendeu foi a dupla jornada de trabalho do homem também. Porque, embora das mulheres seja maior, mas o do homem é muito similar. Por exemplo, deixa eu colocar o óculos aqui para enxergar direitinho. Para não ler o número errado aqui, né? As mulheres dedicam, em média, 54,4 horas semanais num total, enquanto os homens dedicam 52,1 hora. Uma hora. É um número muito próximo, né? Pois é, porque as pesquisas que nós chamamos pesquisas de uso do tempo, eu acho que elas não têm ainda uma metodologia apropriada, porque a lógica do trabalho reprodutivo doméstico não é a mesma lógica do trabalho produtivo. E quando o IBGE, por exemplo, vai medir esse uso do tempo, mede por uma lógica do trabalho reprodutivo. Como é que você mede o tempo de uma jornada simultânea? Como é que você duplica esse tempo? Quer dizer, é um avanço imenso o IBGE fazer essa mensuração. Mas essa mensuração ainda não está totalmente... não reflete a realidade. Não reflete a realidade. Tanto é que o IBGE atualmente e outros órgãos do governo estão fazendo jornadas de trabalho, convocando pesquisadoras da área do trabalho e também mulheres organizadas para fazer justamente avançar na metodologia de mensuração do tempo do uso, na mensuração do uso do tempo.
Deixa eu liberar o nosso telefone, o 34 31 56 98 é o nosso WhatsApp para quem quiser fazer perguntas para as nossas convidadas de hoje. Quer ver um exemplo aqui na prática? Ontem nós fizemos um programa emocionante, falando o pessoal que está na fila de transplante. Trouxemos aqui 2 pessoas, um que já recebeu, está fazendo um reimplante, já vai no 2º transplante de rins, e outro que estava na fila de espera, né, com testemunhas vivas daquilo que a gente estava falando. E hoje nós temos uma testemunha também aqui para debater, que é a Alessandra Macedo. A Alessandra, ela hoje é empreendedora na área de esmalteria. Ela é formada em administração, trabalhou 26 anos na área de saúde como supervisora e gerente de atendimento de alguns laboratórios de análise clínica do Recife. E após a pandemia, aliás, a pandemia mudou a vida de muita gente, mudou de ramo, saiu da área, né, e há 2 anos está desenvolvendo esse empreendimento. Hoje ela tem uma franquia, o nome da franquia dela, a gente não tem nenhum problema de falar, é a Esmalteria Maria Borboleta. Esmalteria Isso. Maria Borboleta. Aurora. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada. Uma mudança radical, né? Isso. O que aconteceu? Eu passei 26 anos na área de saúde, né, trabalhando em gerência, coordenando equipe grande, e aí durante a pandemia, acabou que eu estava na linha de frente, trabalhando com todo mundo que precisava coletar aqueles exames. E aí eu tive que montar drive, enquanto todos os gerentes estavam em casa, eu fui para frente, para poder montar aquela estrutura para que atendesse. Então eu fiquei ligada ao cliente, ao médico que fazia o exame, ao médico que liberava o exame, ao cliente que precisava do exame. E aí esse movimento acabou que me deixou meio desgastada, já vinha de um processo grande. O laboratório que eu trabalhei foi vendido para um laboratório de São Paulo e acabou eu saindo. Quando eu saí, eu estava tão esgotada que eu não consegui nem pedir ajuda e não conseguia voltar para a área. O pessoal fazia, Alessandra, manda seu currículo. E eu não conseguia nem abrir meu computador durante um período de 6 meses. O pessoal fazia assim, você está de férias, quando é que você volta de férias? Porque todo mundo fazia, Alessandra, vem para cá. Passava 3 dias em Fortaleza, passava 15. E aí, quando passou aquele período, eu falei, pronto, agora eu tenho que pensar o que eu vou fazer daqui para frente. E aí eu fazia, trabalhava, já ia fazer as unhas na esmalteria da Encruzilhada, que era a franquia da Maria Borboleta, e conversei com um amigo. E aí eu falei assim, uma boa ideia, eu moro em Santo Amaro, ali é uma área que tem pouca visibilidade, não tinha nenhuma esmalteria, eu saí de tênis caminhando e achei o espaço e resolvi montar. E assim, foi uma virada de chave maravilhosa, porque trabalhar com pessoas eu já sabia e trabalhar com o que eu gostava, que é a área da beleza. Então, juntou o útil ao agradável, né? Eu peguei já uma estrutura de uma franquia que pudesse me dar um respaldo e colocar em prática. E hoje eu estou bem, estou trabalhando bem, estou satisfeita com o que eu faço. E eu acho que a dificuldade de muitas pessoas é essa virada. O que fazer quando você olha para trás e já não se enxerga naquele ambiente, né? Quando você atuava como supervisor, você trabalhava quantas horas por dia? Eu não vou nem perguntar assim, o período da pandemia. Não, a pandemia no período da pandemia era de 5 horas da manhã, meia-noite. A galera, meu telefone virou meio que um WhatsApp. Fazia assim, agenda para mim, a médica fazia assim, Alessandra, você pode agendar 80 testes. No outro dia eu tinha 120. E assim, era o desespero das pessoas. E eu estava ali para atender as pessoas e dar resposta também para o trabalho, né? Então, assim, virou meio que um caos do dia a dia da gente, virou de cabeça para baixo, mas como eu sempre fui muito segura no que fiz e sempre caminhei, eu falei, não, vai dar certo, e a gente fez acontecer. E hoje, né, como empresária, hoje tem gente que diz assim, sou empresário, vou trabalhar a hora que eu quero. Né? Eu brinco com as meninas. O cara acaba trabalhando 2, 3 vezes mais. Eu brinco com as meninas que às vezes a gente está num corre-corre tão grande, suada, correndo, trabalhando, e eles imaginam que é a empresária, né? Está tomando um cafezinho, fazendo um mexão ali, conversando. E hoje a minha vida é super corrida. Hoje eu tenho a
administração da minha casa, eu administro a minha casa, eu tenho uma cachorrinha para dar conta, eu tenho minha filha que já é uma adulta, mas que no dia a dia a gente tem que trocar, tem que arrumar um tempinho para ela. Então acorda cedo, vai para a esmalteria, volta para casa, organiza umas coisas, volta para a esmalteria. À noite ainda tem que dar tempo para você também se cuidar, né? Cuidar da saúde, que era uma coisa que também eu tinha deixado meio de lado. Hoje eu já me organizo para ter o meu tempo, que é um tempo de fazer um funcional, ter uma qualidade de vida. Então a correria do dia a dia é enorme. Ninguém pense que tem dia que eu falo, parece que eu carreguei um caminhão de pedra, trabalhando em esmalteria, coisa que, né, que deveria ser uma coisa para todo mundo muito tranquila. Mas assim, o apoio da franquia é muito grande, então facilitou a minha vida nessa mudança. Aurora, diária. Essa sensação da empresária presente aqui, tem dia que parece que eu carreguei um caminhão de pedra. É uma sensação que está presente também em todos os segmentos do empresariado? Sim. Muitas vezes as pessoas não se reconhecem. Não achando que vai ser boquinha não, porque não é fácil. O pior é o medo de não ter quem ajudar. Qual é a minha rede de apoio? Né? Ela tem filha, ela tem cachorro, ela tem casa. Com quem que eu posso contar? Se às vezes não tem um familiar para ajudar, mas aí eu tenho que ir buscar também informação. Né? Então, muitas vezes essas informações estão ou nas prefeituras ou em instituições, assim como o SEBRAE tem dado esse suporte para as mulheres. No caso de Olinda, nós temos um espaço dedicado para as mulheres, a gente chama o Hub de Mulheres de Negócio. Então, todas as terças-feiras, o espaço é dedicado para elas. Muitas vezes ela pode estar numa sala mista e não ter estar desinibida de fazer uma pergunta com medo de algum homem, de alguma crítica, de se sentir menor do que os homens. Então, tem um espaço dedicado no município de Olinda e em outros municípios, né? Chama-se Hub Espaço de Mulheres de Negócio, tá certo? Lá vocês vão aprender de questão de preço, questão de finanças, questão de postura. Você é um produto, né? Como eu vou vender esse meu produto? Em outros assuntos. Então, assim, se não tem a rede de apoio em casa para se virar sozinha, tem que ter a vontade própria de ir buscar a informação para ter mais assertividade nas coisas, né? Errar menos. A senhora falou uma coisa interessante, que é essa rede de apoio, que ela está presente, a gente percebe as empreendedoras, né? Mas ela está presente nas trabalhadoras também, Betânia, porque hoje a gente tem a luta da diminuição da jornada de trabalho, né? Hoje você tem a luta, né, por direitos iguais das mulheres, né? Ela está presente também na mulher trabalhadora? Então, veja, há uma desigualdade muito profunda entre as próprias mulheres, né? Então, as mulheres trabalhadoras que estão nos setores mais populares como trabalhadoras, essas não têm essa rede de apoio, né? Então, elas têm uma rede de apoio formada por elas mesmas. Quer dizer, quem sustenta uma é a outra, seja a vizinha, seja a mãe, porque não tem como pagar uma trabalhadora, uma outra mulher trabalhadora. Na verdade, essa rede de apoio é que sustenta esse vai e vem. Mas a questão do tempo é uma questão muito fundamental na vida das pessoas da classe trabalhadora, porque, veja, a gente fala do tempo do trabalho como se ele fosse quase um tempo fora da nossa vida, mas o tempo do trabalho é o tempo da minha existência. Se eu trabalhar 18 horas por dia, 18 horas da minha vida por dia é trabalhando. Então, não existe a existência ali e o tempo do trabalho aqui, né? Então, para as mulheres que estão aí no trabalho precário, porque o empreendedorismo é algo muito importante, mas ele tem também uma diferença também de classe muito grande. Para as mulheres que estão no trabalho, fazendo 10 horas de jornada, 16 horas de jornada para ter uma renda, para garantir comida no outro dia de manhã para os filhos ou para ela, quer dizer, essa ideia de empreendedorismo é alguma coisa muito longe, muito vaga. Elas estão aí sustentando a vida e a ideia de futuro também fica tão abstrata quando o presente lhe exige sacrifícios enormes, né? Uma das lutas fortes hoje do movimento feminista é contra a jornada 6x1, né? Nós somos totalmente contra a jornada 6x1.
É preciso que tenha tempo para... As pessoas tenham tempo para si, né? O tempo para viver, para fazer o que quiser da vida, um tempo com autonomia. Eu não quero fazer nada. Não quero fazer nada, tá? Quero ver televisão, quero ócio, quero ficar sozinha. Televisão é para quem tem que fazer. E para quem tem... Exatamente. Quero assistir sua entrevista, mas o tempo para si, que a gente chama, né? Numa entrevista eu perguntei a uma trabalhadora doméstica, e como é o tempo para... O seu tempo, o tempo para você? Sabe o que ela me respondeu? Não. E esse tempo existe? Quer dizer, é uma noção de tempo que não existe para as mulheres que têm jornadas de trabalho produtivo e trabalho reprodutivo. Então, estamos nessa luta, né, contra a jornada 6x1 e estamos numa luta muito forte também para as políticas públicas que sustentem o cotidiano também das mulheres trabalhadoras. E, recentemente, foi lançado um programa nacional de cuidados, né? Que é exatamente um programa, uma política pública que vem no sentido de dar apoio a essa questão entre trabalho produtivo e trabalho reprodutivo. Deixa eu liberar o telefone aqui, o WhatsApp, para o pessoal de casa começar a participar do programa também, 34 31 56 98. Estou aqui com uma pergunta da Milena Gomes, ela é do Jardim São Paulo, diz assim: por que o esgotamento feminino é tão desconhecido da sociedade? Né? O que vocês poderiam comentar sobre isso, de esgotamento? Né? Eu acho assim, como com a minha vivência, a gente, por ser mulher, tem que se mostrar sempre muito forte, né? Você tem sempre uma família por trás, você tem amigos, então você tem aquela capa de força, de energia, que você não deixa transparecer. E aí, o que aconteceu comigo, eu não tive coragem de pedir ajuda. Aqueles 6 meses eu poderia ter pedido ajuda ou para familiares ou procurar um psicólogo, e acaba que a carga fica mais pesada. Então, assim, acho que hoje em dia, se procurar ajuda, fica muito mais fácil, fica tudo mais leve. Então, a pessoa realmente absorve muito e não consegue dividir. Acho que é muito mais você se expor e conversar mesmo o que está acontecendo. E realmente é muita informação para uma pessoa que está ali trabalhando, cuidando do filho no dia a dia. Eu acho que é mais ou menos isso. Pode falar, Aurora. Eu acho, Pedro, o seguinte, quando elas passam a virar a chave, ter foco no que elas querem, ou trabalhar em cima de uma aptidão, eu acho que fica um pouco mais leve. A mulher gosta muito de abraçar o mundo, mas quando, ou ela no trabalho, né, ou empreendendo, que ambos trabalham, né? É saber, né, dividir o seu tempo, ter foco. Eu vou investir nisso daqui. Esse daqui que é o melhor para mim, eu acho que fica mais leve um pouco a jornada. Obviamente, existe por trás a questão das políticas públicas, das oportunidades, mas elas também precisam saber filtrar um pouco para não querer abraçar o mundo. Né? Independentemente até de trabalho, às vezes tem gente que é desesperado, quer fazer... Não, foca. O que é que eu posso fazer que eu goste, que seja melhor, e que aí vai entrar a questão de renda, vai entrar da sustentar meus filhos. O que é que eu posso? Primeira coisa é atender ao que qual a aptidão que você tem e focar em cima disso. Nem todas têm essa oportunidade ou o tempo de pensar, ou esse suporte até para pensar. Rapaz, eu vou pensar no que é que eu tenho que trabalhar, o que tiver na minha frente eu vou querer. Mas eu acho que sobrevive melhor aquela que passa a filtrar e a focar, ter objetivos. Antes de passar aqui para a Betânia, eu queria voltar lá para a Alessandra, né, quando ela falou de fazer, de encarar. Eu estou assistindo um filme canadense, e mostra a realidade lá do Velho Oeste americano. Eles também tinha a cultura da criação de gado, de cavalos e tudo mais, né? Mas eles têm, como aqui, né, um preconceito enorme em relação às mulheres presente nesse tipo de atividade. Né? E tem uma filha lá de um desses criadores, já tem um torneio, um rodeio, né? E tinha um curso para as pessoas fazerem a parte de aptidão, para ver se estava apto para poder entrar no concurso. Daí chegou o momento que era tudo homem. E apareceu a moça, ela tinha 19 anos, já uma mocinha. Né? E todo mundo, não dá, a mulher vai se machucar, não sei o quê. E ela chegou a ser desclassificada,
mas mexeu com os pauzinhos, com o movimento, fez passeata, movimento para voltar e acabou voltando. E quando estava para montar no boi, no cavalo, aliás, na saída daquela gaiolazinha que fica no começo, ela começou a passar um filme na cabeça dela, né, e pensou em desistir. E ela não desistiu com vergonha, né? Ela teve medo naquele momento de não dar conta. Mas aí veio o sentimento do desafio de que ela tinha coragem de fazer, era por isso que ela estava ali. E ela fez. Né? E acabou fazendo todo o percurso, e o percurso ela acabou sendo a vitoriosa na frente de 20 homens que estavam lá disputando. Né? No seu caso é isso. Quer dizer, eu vou fazer. Eu vou encarar, né? Eu vou dar conta, mas pela coragem ou por não querer demonstrar para as pessoas que você não estava preparada, apta para desenvolver aquela atividade. Não, quando eu fiz a minha mudança, eu pensei como a Aurora estava comentando, eu parei e pensei muito. O que eu fiz da minha jornada, o que eu conheço, com o que eu trabalhei, o que eu posso fazer daqui para frente. Parei, pensei e eu falei assim, não, tá bom, eu sentei com a minha filha, eu falei, filha, eu estava pensando na esmalteria, né? E aí dessa franquia, ela falou, é o que você quer fazer? Eu falei, é o que eu quero fazer. Eu senti firmeza naquele momento no que eu já tinha feito no passado, que eu conhecia das pessoas e com o que eu queria trabalhar. Eu falei, eu vou juntar o que eu conheço com o que eu gosto. Porque assim, o que eu tinha que fazer toda a minha vida, eu fiz. Eu tinha que trabalhar naquela área e eu fazia o que tinha que fazer. Mas hoje eu quero fazer uma coisa que também me dê satisfação. Que me dê a garantia que eu vou poder continuar pagando tudo que eu faço, fazendo tudo que hoje em dia eu ainda, minhas viagens, tudo, mas com o pé no chão de que ia dar certo. Nenhum momento eu cheguei a falar assim, não vai ser isso não. Quando eu coloquei o pé, que parei realmente, que eu foquei no que eu queria fazer, eu fui para frente. Então, assim, eu deixei tudo o que eu sentia para trás, foquei no que eu queria fazer dali para frente, que era empreender. E aí, com o apoio da franquia, que fica mais fácil, né? Eu fui, conversei com a dona da franquia, falei o que eu estava pensando, falei aonde eu queria estar, até o local onde eu queria colocar aquela franquia. Então, eu impus isso para ela, até um certo momento ela falou assim, Ale, isso aqui não é um lugar de passagem. Eu falei, mas vai dar certo. Eu tinha certeza que aquilo ia dar certo. E foi o que eu fiz. Eu peguei, vi, coloquei no papel tudo direitinho, organizei, reformei um espaço e inaugurei do jeito que eu queria. Então, acho que foi manter o foco no que eu queria naquele momento. É empoderamento, né, Pedro? É o quê? É o empoderamento, né? Ela foi atrás, correu atrás, né? Mas não é uma briga entre homens e mulheres nessa história, não. O empreendedorismo feminino é uma política pública, você dá oportunidades àquele público que está mais frágil e necessitando, né? Ninguém está concorrendo. Eu conheço também muitos homens que apoiam as mulheres empreendedoras, porque eles vislumbram que a aptidão delas talvez vai render mais para a família do que a própria dele. Então, eu conheço homens, casais, que o marido apoia o empreendimento da mulher. Então, é bem por aí, é empoderamento, é vestir o seu produto, né, e fazer disso daí o seu prazer de viver, de vender, de empreender. Vou deixar para a Betânia aqui abrir o próximo bloco, preciso fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta, vá mandando a sua pergunta pelo WhatsApp, pelo 34 31 56 98. Já a gente volta. Passando aqui para lhe convidar a acompanhar de segunda a sexta, a partir das 4h30 da tarde, a nossa Tarde Legal. Tem sempre boas atrações, tem ainda o clipe legal, o túnel do tempo e tem o quiz, o nosso jogo de perguntas. É de segunda a sexta, a partir das 4h30 da tarde. Se ligue nessa nossa Tarde Legal! Apoio Produtos de Limpeza Igual, produtos de primeira qualidade. Olá,
que bom ter você aqui! Bem-vindos ao mundo inovador da Replus Saúde Digital. Sua saúde mais conectada do que nunca. Encontre especialistas com apenas alguns cliques. Mais acesso, mais saúde para você e sua família. Aponte seu celular para a tela e acesse nossos planos, que cabem no seu bolso. A Dom Levite é uma loja de moda masculina com produtos exclusivos e de alta qualidade. Dispomos de alfaiataria própria com ajustes gratuitos, profissionais experientes, com um mix de produtos que vai te ajudar a se vestir de forma elegante e moderna. Venha conhecer a Dom Levite, em Paulista, no Shopping Northway, e em Abreu e Lima, ao lado da Igreja Assembleia de Deus Abreu e Lima. Dom Levite, seu estilo, seu dom. A nossa clínica DNA Vital Revitalize, a avaliação é o primeiro passo. Por isso aqui constamos com o exame de tricoscopia, o exame de UDI, que é a luz que vai verificar se tem fungo ou não, e com o exame o tricoscópio. Nesse processo, a gente vai fazer uma permeação, eliminar aquilo que não compõe as patologias que está no couro cabeludo e descobrir e começar a prática terapêutica. Aqui o nosso paciente cliente, ele é o seu único exclusivo e a nossa especialidade é cuidar de você. Por isso que a tricologia e a clínica DNA Vital Revitalize está aqui em Caruaru. Então vem com a gente, agenda tua avaliação e vem descobrir como o teu cabelo pode ter uma saúde. Ligações de cobrança, ameaças de busca e apreensão em nome sujo? Não consegue pagar as parcelas do seu veículo, cartões de crédito, empréstimo ou cheque especial? Fica tranquilo! A Invicta Assessoria tem a solução perfeita para você. Reduzimos em até 80% o valor da sua dívida, limpamos o seu nome e aumentamos o seu score. Tá esperando o quê? Ligue agora ou mande um WhatsApp para 81-3201-9176 e fale com um dos nossos consultores. Invicta Assessoria, a solução perfeita para suas dívidas. Olá, tudo bem com você? Passando para dar um recado super especial. Olha só, gente, o nosso programa Que Bom Te Ver agora está às 4 horas da tarde. Olha, vê que maravilha? Pois é, horário novo, né? Agora, o que não muda nesse programa é que a gente sempre vai ter muita informação, muita descontração, né? Muita música, vários quadros que você adora. Isso é bom demais. Isso não muda não, tá? Te encontro de segunda a sexta, às 4 da tarde, aqui na TV Nova Nordeste. TV Nova. Estamos de volta com o nosso diálogo aqui na TV Nova, hoje falando sobre a dupla jornada de trabalho, desafio feminino diário. Nós estamos falando aqui também de guerra dos sexos, doutora? Nem tanto. Nem tanto. Eu acho que a gente está falando aqui em chegar a informação para esse público que precisa. Né? A gente precisa ter as mulheres mais informadas para elas saírem da bolha de coitadinhas que sempre colocaram elas, de inferiores que colocaram elas. Não, as mulheres têm um potencial muito grande. Eu tenho mulheres em bairros mais carentes que podem sair dessa situação de carência, né? Não só as vendedoras de bolo, mas a moda autoral. Tem muita comunidade que está trabalhando cultura, né? Pega a cultura para jogar na moda e está se destacando. Muitas delas se destacam nacionalmente. Então, não é ficar estagnado por eu morar num bairro mais carente ou eu ser uma pessoa privilegiada, não. A guerra é para todos, certo? Para homens e para mulheres, certo? Mas fazer chegar, eu acho que é o principal ponto, Pedro, chegar as informações para as mulheres que elas não estão sozinhas, que elas podem dar uma virada de chave, seja numa franquia, seja num bolo delicioso, seja num acarajé, seja num hambúrguer de jaca, gente. A gente tem uma empreendedora que vende hambúrguer de jaca, né? A gente tem empreendedora que faz da sua arte de costurar, né, uma moda que está sendo destaque nacionalmente, na cultura, as artistas. Mas aí, chegar a informação que ela pode ser uma artista, mas ela não é bobinha. Ela tem algumas regras, algumas coisas que ela precisa aprender, captar. Mãe dizia assim, minha filha,
aprenda como é que é a receita, para você ou fazer ou você administrar. Então, é dar a receita para essas mulheres e fazer com que elas administrem da melhor forma. Fazer com que ela dê essa... Chegar a informação nos públicos, sejam mulheres pretas ou não, é chegar a informação até elas. Aí onde entram as prefeituras e também os parceiros privados, né? Existem projetos para tirar essa situação de risco das mulheres, né? Então, vamos lá divulgar. Existe a oportunidade. Essa virada de chave que a Alessandra deu na vida, né? Exatamente. Parabéns, Alessandra. Betânia, quero ouvir você. Então, eu acho assim, eu acho que existem as saídas individuais, mas para mudar esse mundo, a gente precisa de luta coletiva, tá? Pelo seguinte, alguém pode tentar e conseguir, outra pessoa pode tentar e não conseguir, porque o mundo não é igual para todo mundo, né? O mercado é racista, o mercado é machista, e as pessoas têm, você veja, as mulheres que estão em situação de trabalho precário no Brasil são majoritariamente as mulheres negras, tá certo? Então, há sim elementos estruturais de raça, de classe e de gênero. Então, eu acho que há muitas transformações, mas a gente precisa de políticas públicas, a gente precisa de políticas públicas de educação integral, tá certo? Para que as mulheres possam ir trabalhar sabendo que seus filhos estão em lugares seguros, né? É preciso políticas de saúde que funcionem a contento, porque a mulher chega 3 horas da manhã para pegar uma ficha no posto de saúde e ela corre o risco, inclusive, de perder o trabalho, porque ela passou a manhã inteira no... Então, eu acho que essas coisas, em termos de políticas públicas, atualmente estão em transformação, tá certo? Como eu disse, a gente hoje tem uma política nacional dos cuidados, que são justamente políticas públicas para atuar nesse sentido. É perfeito? Ainda não, mas são transformações e essas transformações estão vindo por quê? Estão vindo porque as mulheres estão na luta, porque as mulheres estão lutando não só... Você tem uma luta no cotidiano, que você luta no teu cotidiano, pela tua sobrevivência, pela sobrevivência do teu grupo familiar, e você também tem uma luta política, tá certo, para que as situações se transformem. Não são situações de guerra, dos sexos, isso são coisas que são usadas no sentido, inclusive, de desqualificar a luta das mulheres. São lutas por cidadania, são lutas por democracia, tá certo? Não são guerra do sexo. Agora, existe uma profunda desigualdade, existe uma invisibilidade do trabalho das mulheres. O trabalho doméstico não é considerado um trabalho, tá certo? Por isso que a exaustão, aquilo que você perguntou, a exaustão das mulheres não é vista, tá certo? Porque as mulheres trabalham 8 horas, 10 horas para ter uma renda e trabalham mais 5, 6 horas em casa e esse trabalho não é visto, porque ele é invisível. E para que ele se torne invisível, ele não é considerado um trabalho, tá certo? Não adianta eu pessoalmente dizer, eu trabalhei 6 horas no trabalho doméstico. Socialmente, esse trabalho não é reconhecido, é um trabalho que não tem valor, sabe? Ele agora começa a ser percebido porque as mulheres estão lutando para que esse trabalho seja reconhecido no seu valor social. Tanto o movimento feminista como as trabalhadoras domésticas querem salário justo, porque esse trabalho doméstico é o trabalho que sustenta a humanidade e a vida cotidiana. Todo mundo, de manhã, quando se acorda, ou tem alguém que faça o trabalho para essas pessoas, ou você faz esse trabalho para você mesmo. Tá certo? Então, dependendo da tua classe social, das tuas condições econômicas, ou você vai ter muitas trabalhadoras remuneradas para fazer isso para você, ou uma trabalhadora remunerada e aquelas que não têm, né? Muitas mulheres acordam 3h30 da manhã para deixar o almoço pronto, deixar a criança na escola, tá certo? Então, é também um processo que você vai tentando mudar a tua vida individualmente, mas que é a luta coletiva das mulheres que estão transformando essa realidade, tá certo? As mulheres juridicamente, inclusive, grande parte dos... Pensar que antes do último Código Civil, as mulheres para trabalharem precisavam pedir autorização do marido, então as coisas não acontecem naturalmente. As coisas acontecem porque tem muitas mulheres lutando para essas coisas, para poder
as coisas se transformarem. Mas hoje já há um reconhecimento governamental, por exemplo, o programa de governo, e não é de hoje, já faz algum tempo, né? As mulheres têm prioridade, por exemplo, de receber a chave Minha Casa Minha Vida diante dos homens, porque foi comprovado que os homens às vezes pegavam a chave num dia e vendiam no outro. Então foi comprovado, porque nós fizemos as pesquisas que mostram isso, porque nós fomos para a rua denunciar que isso acontece. Quer dizer, o que eu quero dizer é que as coisas não acontecem naturalmente, nem depende só de mim individualmente, né? As coisas dependem de governos democratas, que realmente façam políticas democratas para a população, né? E as coisas acontecem também porque as mulheres, os trabalhadores, estão na luta para que essas coisas melhorem. Não são, essa ideia também das mulheres heroínas, eu acho péssima. Tá certo? Não vamos confundir opressão com heroísmo, tá certo? Eu acho que você ser responsável, além de ter um trabalho para ter uma renda, você ainda ser responsável sozinha pelo trabalho da tua casa, isso não é um heroísmo, isso é uma opressão, é diferente, tá certo? Então é preciso que a gente altere, né, essas situações para que o tempo seja um tempo justo, o tempo da vida seja um tempo justo, tá certo? Onde a gente possa trabalhar e a gente possa também ter tempo de viver, usufruir da vida, né? Por isso que nós, mulheres feministas, estamos tão engajadas, né, na luta para diminuir as jornadas de trabalho, né? Na luta contra a jornada 6x1. Vamos lá, mais uma pergunta chegando aqui pelo WhatsApp, 34 31 56 98, pergunta da Larissa do Pina, está assistindo o programa, manda um abraço para todos, né, e para todas, especialmente, por que quando as mulheres dizem não estou dando conta, elas são tão julgadas com relação a isso? Vou lá com exemplo na pele. Mas é porque assim, a mulher já vem com o estigma que tem que dar conta. Ela é uma coisa assim que a pessoa já nasceu mulher, ela dá conta. Ela teve filhos, ela cuida do marido, ela cuida da casa, ela consegue ser empresária, então ela tem que dar conta. Não é uma opção para a mulher. Então, eu acho que é isso, que a gente já vem desde criança vendo a mãe desse jeito. Minha mãe fazia isso, trabalhava, cuidava dos 3 filhos dela. Então, a obrigação de dar conta do dia a dia. Pode falar. Ô Pedro, eu tenho uma coisa, foque no boleto. Né? Eu acho que muitas mulheres dão conta porque elas sabem das responsabilidades que ela tem. Né? Então, empreender ou trabalhar tipo uma carteira assinada, um contratado, ou seja, um empregado doméstico, ela está pensando que ela tem que dar conta daquela jornada ali, porque ela sabe que tem o boleto da mensalidade do colégio. E muitas mulheres, elas buscam a sua independência. Né? Nem todas querem depender de um marido para sobreviver. Né? E eu sinto muito isso nas próprias colaboradoras da gente, né? Chega no final do mês, ela, eu tenho que pagar isso, isso, e você sente que é só ela. Você não sente, eu vou dividir isso, não. Então eu preciso fazer para poder ter, para poder dar uma satisfação, para poder criar bem o meu filho. Então, é justamente isso que a Aurora falou, é ter que fazer para dar conta e você conseguir ter no seu dia a dia o mínimo para viver. Muitas dessas mulheres não têm um marido ou, às vezes, um parceiro, né? Então, é independência, é empoderamento, certo? Eu tenho, não só os boletos, mas eu tenho que ter prazer naquilo que eu estou fazendo, certo? Para a gente não ficar só no... Né? Deixa eu te fazer uma pergunta pela experiência que você tem nessas salas, diversas salas do empreendedor, espalhado pelo Estado, né? As mulheres, aparentemente, a sala do empreendedor é para homem e para mulher. As mulheres, elas são mais responsáveis do que os homens em relação a essa coisa de organizar os pagamentos, de correr atrás para fazer acontecer? Ô Pedro, olha, informação é bom para todo mundo.
certo? Porque quando a gente fala assim, sala do empreendedor, no caso eu falo da sala do empreendedor de Olinda, os que aparecem lá, eles vão por causa da informação. Às vezes eles recebem uma carta da Receita Federal e ficam doidos, vão num posto de táxi, vão conversar no barzinho sobre aquela carta. Então, eles vão no ponto certo saber que informação é essa. Rapaz, eu recebi uma cobrança aqui. Eu sou formalizado, mas deixei de pagar as minhas obrigações. Então, eu recebi isso é verdade ou é fake news, ou é golpe, né? Então, é saber onde procurar a informação certa. Então, as salas do empreendedor têm muito essa função, viu, Pedro? De trazer para a rota, né? Isso jogue fora, isso tem nada a ver, esqueça. Agora, como é que está a sua saúde de sua empresa? Certo? Então, é foco, viu? Uhum. Pode falar, Baitene. Não, você perguntou se dá conta. Dá conta, a gente dá, as mulheres. Mas o problema não é só dar conta. O problema também é se é justo ou injusto. Tá certo? Se a gente, que mundo nós queremos. Dar conta se dá conta. Né? Porque tem que se fazer, tem que se criar os filhos, tem que se arrumar a casa, tem que ter um trabalho para uma renda. E eu acho que na questão não é mais de que ter um marido ou não. Né? Porque as mulheres se casam e querem continuar trabalhando. Eu acho que isso já é uma coisa ultrapassada, né? Ter um marido. Entendeu? As mulheres querem trabalhar, trabalho é uma realização profissional. O que eu estou falando é injusto ou é justo? Tá certo? Seria justo se houvesse uma divisão do trabalho, também do trabalho doméstico, do trabalho reprodutivo. É justo se o governo dá políticas públicas para que isso seja feito de uma outra maneira, para que tenha creches, escolas seguras. É isso que eu estou falando. E só mais uma coisinha, antes de terminar. Eu acho que, e tem mulheres que estão casadas com outras mulheres, né? Porque hoje a família não é só um homem e uma mulher. Você tem família de duas mulheres, e tem famílias de mulheres e um homem. Mas não é disso que está só se falando. Está se falando também de que todo mundo quer ter trabalho, todo mundo quer ter renda, é um direito de todo mundo, e todo mundo tem que ter condições de ter isso, né? De uma maneira cidadã, de uma maneira que garanta uma vida minimamente com dignidade. Estamos falando disso. Né? Deixa eu trazer outra pergunta aqui, estou chegando pelo 34, 31, 56, 98, pelo WhatsApp. Né? A pergunta é da Joyce Azevedo, está assistindo o programa, diz que gostaria de parabenizar a Aurora, né? Sou empreendedora e ela me orientou, a mim e outras mulheres, né? Através de um belíssimo trabalho na Sala do Empreendedor de Olinda. Né? É desafiador demais ser mãe, dona de casa e empreendedora ao mesmo tempo, Aurora. Essas meninas são maravilhosas, viu, Pedro? A gente, não só na parte de capacitação, a gente leva a qualificação para elas, mas também a gente oportuniza um ambiente de comercialização. E que por esse ano vão ter, viu, Joyce? Vai ter feirinha por aí, que é para vocês exercitarem cada vez mais, tanto o convívio, né? A gente prima muito pelo network. Eu estou aqui com a Betânia, eu estou aqui com a Alessandra, a gente já trocou o telefone, porque em alguma oportunidade uma pode colaborar com outra. Então, essas meninas, foi feito um trabalho com elas, né? Elas vendiam no básico e, de repente, não só a Joyce, como outras, em um dia de feira, você ganhar R$5.000, né? Então, elas ficam maravilhadas com as oportunidades que aparecem. Mas tudo é fruto de capacitação. Elas foram atrás da informação, receberam qualificação e hoje elas se viram só. A Joyce, eu estou até querendo conhecer a filhinha mais nova dela, né? Porque é danada. Além de fazer lacinhos, ela ainda faz muito filho, viu? Ela está com uma princesinha em casa. É dona de casa, boa esposa e excelente profissional. Ela se dedica a laços de criança. Ela pegou uma fatia do mercado para trabalhar e vive bem disso. Eu nem sei se... O marido dela é um dos apoiadores, né? Que eu estava até comentando aqui. Então, Joyce, um beijo para você. Obrigada aí pelas palavras. É um reconhecimento do trabalho da gente, sim, mas eu reconheço elas, principalmente, como mulheres empoderadas e que podem alçar voos maravilhosos. Eu vou para um rápido intervalo, mas deixa eu pegar aqui um desabafo do Reinaldo Henrique, da Miroeira, que está assistindo o programa. Ele disse: Pedro, estou decepcionado com o programa. Eu fiz uma pergunta num programa que você fez aí sobre aplicativo de transporte, você não leu o meu texto, né? E eu perdi a oportunidade de ver a resposta dos convidados que estavam aí. Gente,
eu não consigo ler todas as perguntas que chegam, né? Eu peço perdão a vocês, mas geralmente eu passo para os convidados, né? Mas não dá para ler todo mundo. Então me perdoe aqueles que eu não consegui ler, né? E a gente vai pegando aqui aleatoriamente para dar tempo da gente atender todo mundo que manda pergunta pelo 34 31 56 98. Vamos para o intervalo, já já a gente volta. E o povo puxa a orelha. Alô, alô, Brasil! O Nova Esportes aqui na tela do canal 22 é de segunda a sexta-feira, das 12 às 13 horas. Você quer ficar por dentro do futebol pernambucano? É aqui com a gente. É ou não é, Nanda? É isso aí, Carlos. Só aqui no Nova Esportes você acompanha tudo sobre o seu clube do coração. Lembra, de segunda a sexta-feira, das 12 às 13 horas, ao vivo na tela da TV Nova. Nova Esportes, a nova mania do torcedor pernambucano. Somos líderes em velocidade de internet no Nordeste, oferecendo a conexão mais rápida e confiável para o seu dia a dia. E tem mais, somos bicampeões em velocidade. A Detel foi eleita pelo site Melhor Escolha pelo 2º ano consecutivo, com a internet mais rápida de Pernambuco. E ainda contamos com a maior velocidade do Nordeste. Conecte-se a Detel e sinta a diferença de navegar em uma internet campeã. Detel, completa pra você! Inspirada pelo ideal da caridade completa, a do corpo e da alma, a LBV está sempre presente onde o povo precisa. E todos os dias transforma a vida de milhares de famílias. E ainda há muito por fazer, pois o futuro é construído pela força da boa vontade. LBV, há 75 anos transformando vidas. Faça parte dessa mudança. Acesse lbv.org. TV Nova. Nós estamos de volta aqui com o nosso diálogo, falando sobre a dupla jornada de trabalho, desafio feminino diário, né? O WhatsApp é o 34 31 56 98. Eu vou fazer logo a pergunta daqui, antes que eu leve outro puxão de orelha. Pedro, sou a Aline do Cordeiro. A imagem da mulher como guerreira, né, ou super-heroína é muito celebrada, mas ao mesmo tempo esconde a sobrecarga que existe por trás disso. Né? Como elas enxergam esse paradoxo entre administração e exploração, doutor? É um pouco de resiliência na história, porque leva anos para você mudar uma realidade. Está aí Bethânia, que está numa batalha há muitos anos, e muitas vitórias também, a gente tem que celebrar as vitórias, né? Então, não é fácil, gente, não é fácil. Se fosse fácil, talvez nem todas quisessem. Mas o que acho mais difícil na história é vocês encontrarem o suporte, ou a rede de apoio, ou principalmente a informação certa, certo? Para você errar menos, acerte mais. Então, no caso aqui, puxando para as salas do empreendedor, que é o nosso espaço, por exemplo, agora no mês de outubro, a gente tem uma gama de cursos, gente. É a história, o cavalo selado, pega, corre atrás, porque pode passar essa oportunidade de você, quando, falou os olindenses, né? Quando vocês vão lá no Sebrae, no Recife, buscar uma capacitação, se vocês têm ali pertinho de vocês.
enche. Meu sonho é ter sala cheia o tempo todo, mas tenho certeza que as que vão, frequentam, não se arrependem não. É sempre informação boa e uma virada de chave, como a Alessandra sempre fala. A gente tem, por exemplo, no Recife, né, Rua da Aurora, né, são várias barraquinhas com diversas né, empreendedoras e empreendedores com coisas inusitadas que são vendidas ali e é lotado de gente. Sim. Né? Sim. A gente abriu uma nova agora em Apipucos, né, que era um parque que não ia ninguém. Aí abriram uma feirinha de sábado, começa meio-dia, vai até 8 da noite, lotado de gente também. Eu tenho várias amigas lá do prédio que têm as feirinhas que participam. Elas estão, vira e mexe, estão em todas as feirinhas. Uma com roupa, outra com crochê. Então, assim, tem muita gente trabalhando nessas feirinhas, realmente. E uma das dicas, assim, também, o Sebrae, eles dão um curso maravilhoso para você saber como administrar aquele pequeno negócio e crescer. O Sebrae ajuda muito a gente também. Eu vira e mexe, eu estou fazendo um curso ou outro no Sebrae. O público 50+, que recentemente me pediu, Aurora, me indica aí, quem são as empreendedoras de Olinda que tem 50+, e que trabalha para o público 50+. Então, estou eu lá ligando, olha, se inscreve. Empurrar a empreendedora está aqui, viu? Participe disso, isso é bom, é visibilidade, gente. Coisa mais difícil é você deslanchar. Então, cavalo selado, gente, quando a Aurorinha falar, ou botar lá no Instagram, Sala do Empreendedor de Olinda, corre lá, a oportunidade ela sempre é de ouro, certo? Então, o mês de outubro aí, toda terça-feira, o Terça dela, espaço para as mulheres, aproveitem. De 9 a meio-dia tem sempre lá um consultor, um instrutor do Sebrae, do Senac, né? São vários parceiros que nós temos para dar orientação nas terças-feiras exclusivas para as mulheres. Mas os demais dias da semana, os homens também estão participando. Participar de licitações. Meu Deus, eu faço fardamento, tá? Uma coitadinha, eu faço fardamento. Mas eu não sei participar de uma licitação. Então, vem cá, nas quintas-feiras, uma quinta-feira por mês, a gente está ensinando lá como é que você participa, como é que você vende para uma prefeitura, para uma secretaria, para o governo do estado, para o governo federal. Vai vender seu boné, sua farda. Então, assim, é oportunizar a informação, tanto para os homens como para as mulheres, certo? Mas o foco nosso aí é dessa guinadazinha nas mulheres para elas pedalarem melhor. Terminou o se empoderar. Terminou o nosso tempo. Dá tempo de um minutinho para cada um para a gente fazer o fechamento do programa, as considerações finais. Certo. Eu comecei de lá para cá, vou começar de cá para lá agora. Vamos lá. Começando pela Betânia Ávila. Então, o que nós queremos é cidadania, nós queremos políticas públicas para todas as mulheres, para as mulheres trabalhadoras. Nós queremos respeito, nós queremos dignidade, nós queremos o fim da violência. Pernambuco é um dos estados onde mais se mata mulheres, feminicídio, tá certo? Nós queremos uma vida com plenitude. Agora, isso nós precisamos nos organizar, nós precisamos ir à luta, né? Nós queremos mais tempo para viver. E eu acho que tem uma coisa absolutamente fundamental. No cotidiano, cada uma vai à luta para sobreviver. Mas é preciso também, né, que a sociedade se organize, que as mulheres se organizem para que elas possam, de fato, transformarem a profunda desigualdade que ainda existe na vida das mulheres. Você perguntou, as mulheres... A pergunta aí dele, porque as mulheres dizem que as mulheres são guerreiras, isso. Ele tem toda a razão. Essa coisa das mulheres guerreiras, das mulheres super-heroínas, isso é ideológico. A ideologia é uma forma de você esconder como é que a realidade realmente opera no cotidiano. No cotidiano, a vida é dura, tá certo? Não tem nada de heroísmo. Isso, como eu disse antes, é opressão. E nós estamos na luta contra a opressão. Então, nós queremos que esse mundo se transforme, ele está se transformando, né? E nós estamos conquistando um outro lugar no mundo, mas nós queremos isso com igualdade não só entre os homens e as mulheres, mas entre todas as mulheres, né? Também, porque existem as mulheres, há uma profunda desigualdade. Hoje em dia, por exemplo, existem as mulheres trans. O Brasil é o país que mais mata mulheres trans. Quer dizer, nós temos realidades muito dramáticas, né? E a violência, só para terminar, a violência contra as mulheres, ela também
é um instrumento de coerção e que também impede muitas vezes as mulheres de desenvolverem suas capacidades profissionais, né, por conta do medo, por conta dessas coisas. Então, eu não acho que se trate aqui de contradições e de que uma coisa que o caminho é esse e não é esse. Eu acho que a gente tem que abrir todos os caminhos, a gente tem que abrir os caminhos no cotidiano, mas é isso, eu acho que só com uma luta coletiva de mulheres, né, a gente vai realmente transformar o mundo para um mundo com justiça social. Muito obrigado, Betânia Ávila. Alexandra Macedo. Eu agradeço o espaço aqui, porque realmente essa parte de empreendedorismo, né, de sair de um CLT para uma empresa, né, e uma franquia de negócios, é um trabalho em conjunto. Eu tenho uma equipe por trás que me ajuda também, as meninas, a minha equipe é formada por 90% por mulheres, eu só tenho um rapaz, e todas elas estão comigo nessa luta diária, trabalhando dia a dia, cada um do jeito que consegue, para poder fazer sempre o melhor para a gente, o melhor para o cliente. E aí a gente está lá na Maria Borboleta Aurora, que fica ali na Rua Capitão Lima, né? E quem tiver interesse em conhecer um espaço acolhedor, um espaço que agrega, que tira a mulher daquele momento só de luta, de trabalho, para um momento de descontração, para tomar um cafezinho, para rir às vezes com uma besteira que a colega fala. Então, a nossa luta de empresária é grande, mas a gente sempre faz com muita satisfação. Aurora Barreto. Pedro, olha, gente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando. Eu até me considero uma mulher empoderada, mas também uma pessoa muito de sorte, né? Porque eu tenho uma prefeita que me apoia, eu tenho uma secretária eu tenho uma equipe que me apoia, para eu dividir um pouquinho do privilégio que eu tenho com outras, certo? E mostrar que o apoio que vocês precisam, vocês podem buscar nesses espaços, né? Quer empreender, procuram as salas do empreendedor, os expressos, né? Os parceiros Sebrae, né? Que é muito importante no caso de empreender. Então, Sala do Empreendedor de Olinda, ela fica na Avenida Liberdade, número 68, lá no Carmo, quem entra ali no Sítio Histórico de Olinda. Então, assim, de segunda a sexta-feira, nós estamos lá para passar toda a informação da formalização, inclusive a regularização, que tem algumas que já são até formalizadas, mas estão perdendo carência previdenciária, né? Estão de forma irregular, e chega a tal da cartinha verdadeira da Receita Federal, fazendo cobrança porque perderam as suas obrigações anuais. Então, podem contar com a gente, Sala do Empreendedor de Olinda, assim como outras salas de parceiros e colegas. Agradecer também ao Sebrae, que me deu todo esse conteúdo que eu tenho hoje, né? E as oportunidades, as diferentes oportunidades que eu tive nesses 9 anos dentro da gestão de Olinda. Então, eu tenho muito que agradecer. Então, assim, para dividir com vocês, vamos lá na Sala do Empreendedor, que a gente tem informações bem precisas para tornar vocês Alessandras, né, Betânias, entre outros, Joyces, né, Mônicas, entre outras tantas mulheres empoderadas que eu conheço. A Mariana está aqui, com o endereço, né? Você já me poupou de levar um puxão de orelha aqui. Cadê o endereço dela? Isso. Tá respondido aí, viu? Muito obrigado a vocês pela presença, pelo debate, né? A gente vai ficando por aqui. Amanhã, 13h, a gente volta com mais um diálogo aqui na TV Nova. Na sequência, está chegando aí o Jornal Fato Novo, com resumo das notícias do Brasil, de Pernambuco, do mundo, né? Com o nosso Ian Sobral. Grande abraço a todos e até lá.